Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Legal, gente. Boa tarde. Hoje a gente está aqui com o Papo com Propósito, juntamente comigo, Giovana. Estamos também com a Thalitinha, a Thalita, né? A Paula e a Emily, para trazer, então, como eu disse, esse Papo com Propósito, que nada mais é que alcançar vidas e mulheres através desse trabalho. Glória a Deus. Meninas, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todas. Amém. Eu creio que o Senhor Jesus colocou este projeto lindo no coração da nossa irmã Emily, para nós estamos alcançando, né, outras mulheres, outras pessoas com esse podcast, com nossas experiências, com a palavra que o Senhor Jesus vai nos direcionar, com os nossos testemunhos. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará através das nossas vidas para muitas pessoas. Né? Glória a Deus. E a gente vai iniciar um pouquinho aqui nesse nosso papo, né? Com uma pergunta. Uau. E não só uma pergunta para nós, né? Para a gente bater esse papo aqui, né? Uma pergunta para você de casa aí também. O que significa viver com propósito? Uau. O que tem para você o viver com propósito? Como que é a sua vida com esse propósito? Por que você... Sabe aquela pergunta assim, por que você está aqui? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora, Emily. Vamos. Propósito, né? Eu entendo assim que quando a gente tem um propósito, a gente vai fazer de tudo para conseguir esse propósito, né? Independente do que vai acontecer, independente das pedras, né? A gente vai fazer isso acontecer. E trazendo aqui para o nosso bate-papo, vou falar de um propósito pessoal meu que eu tenho, que é alcançar o meu esposo. Né? Que é forte. É forte. Acredito que tem mais gente aqui nas pessoas. Já fui logo direto no ponto, né? Temos o pastor lá, pastor Marcelo. Temos aqui o pastor Anderson. O pastor Caio e o pastor Danilo, Caio, né? Danilo, quando você vê, pastor. Glória a Deus. Estamos profetizando. Já. E aí, o meu propósito de vida é alcançar o meu esposo. Né? Porque eu sei que através deles os meus filhos, né, vão conseguir, vão ser melhores. Eles já são bons, então eles vão ser melhores, né? Através. Então esse é o meu propósito. Essa é a minha caminhada com Cristo dentro do meu lar. Glória a né? Deus. Levando para a igreja, o meu propósito é o meu ministério, que eu quero alcançar vidas no Ministério Infantil, né? No Ministério das Irmãs e agora aqui, junto com as minhas parceiras. Amém. Então, esse é o meu propósito, o meu propósito de vida. Hoje é esse. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu vou comentar aqui rapidinho do meu. O meu propósito se alinha bem com o seu também, né? Porque o meu marido também, pastor Anderson, o meu propósito também de vida é alcançar a salvação da minha casa, né? Porque o Senhor Jesus, ele nos ensina, né? Primeiro Deus, depois a nossa família, depois a igreja, que são os nossos ministérios. Então, o meu propósito também é alcançar a salvação da minha casa, da minha família e também contribuir no nosso ministério na igreja, né? Porque Deus, ele tem um chamado para cada uma de nós. Umas louvam, outras ministram, outras são de evangelismo. Então, o meu propósito junto ao ministério é levar a palavra de Deus, né? Deus, ele me traz algo profundo na palavra e aonde ele quiser me levar para alcançar vidas através da palavra dele, eis-me aqui, Senhor. Então, Amém. Esse é um dos meus propósitos também, né? E nós sabemos que tem o processo, né, até alcançar o propósito, né? E nós estamos passando por ele com Cristo Jesus. Amém? Amém. E você, Gi, fala um pouquinho do seu propósito. O propósito se alinha igual das minhas irmãs, né? Fazer a obra do Senhor. Eu amo a obra, né? Eu sei que todas amam, mas eu tenho um amor diferenciado. Não só também de alcançar minha casa, que esse é o meu primeiro propósito ali, que é o meu ministério. O nosso primeiro ministério é família. Alcançar o meu esposo através da minha vida, alcançar os meus filhos através da minha vida. E também um trabalho que o Senhor Jesus gerou ao meu coração, que é alcançar vidas na rua, moradores de rua, pessoas em situação de risco, situações vulneráveis.
Então, o Senhor Jesus está trabalhando no meu interior, está me forjando, me moldando todos os dias para poder alcançar todo esse propósito, né? Então, esse propósito não é só dentro da minha casa. Esse propósito também é um amor que Deus gerou ao meu coração sobre essas pessoas. Eu não consigo, a Paula sabe, eu não consigo passar por um morador de rua, por uma pessoa e ele ser invisível para mim. É algo que Deus gerou ao meu coração, tá? É diferente para mim. Eu não consigo ver um morador de rua mexendo no meu lixo e eu não oferecer uma oração. Eu não consigo. Porque eles são tão invisíveis, na nossa correria do dia a dia, a gente coloca filho na perua, volta, a gente faz uma comida. E a gente está tão voltado só para a nossa casa, quando, na verdade, tem lares que sangram, lares que choram. Tem mães que estão ali, sabe, que seu filho está vasculhando um lixo para comer. E não quer voltar para casa por N motivos. Então, eu louvo a Deus que Ele gerou ao meu coração isso, mas eu sei que eu preciso primeiro alcançar a minha casa, porque esse projeto, eu preciso ter um homem na minha retaguarda, né? Não trabalho sozinho, louvado seja o nome do Senhor. E eu preciso do pastor Marcelo. Pastor Marcelo. Para estar comigo na minha retaguarda, hein? Amor, por favor. Pastor Marcelo, por Dá lugar para favor, Jesus hein? logo. Vamos lá. Porque esse trabalho precisa de homem. Precisa de um homem na minha retaguarda. É um trabalho difícil. Então, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida todos os dias. Como o nosso pastor diz, nós estamos constantemente em obras. E o Senhor está alcançando a minha vida para alcançar a minha casa. Para que, então, esse propósito familiar vá para fora. E a gente alcance famílias. Esse é um dos meus maiores propósitos aí, espiritualmente falando. Glória a Deus. Amém. Falar um pouquinho do meu propósito. O meu é um pouquinho diferente. Graças a Deus, o meu esposo é cristão, os meus filhos. Então, o meu lar, graças a Deus, está na presença do Senhor. Mas eu tenho um propósito além da minha família. Eu tenho um propósito dos meus parentes e da minha família num todo. Então, eu tenho um propósito na vida da minha irmã, Glória a Deus. do meu cunhado, Kelly, Rodrigo. Vem pra Love you, Jesus você. logo. Então, eu tenho um propósito sobre a vida deles, para o Senhor alcançar a vida deles de uma forma que eles... Não que eles não saibam, eles sabem. Mas o propósito, assim, daquilo que a gente vive. Porque, graças a Deus, lá no meu lar, a minha irmã mais velha, a Michele, beijo, o marido dela, a família dela, são da casa do Senhor, Glória graças a Deus. A minha mãe e o meu pai também são servos do Senhor. Glória a Deus. E a minha família, graças a Deus, dentro do meu lar também é. Falta só minha irmã. Falta só pouco. um pouquinho, mais um pouquinho dar de certo. oração. Ela chega. E o meu propósito também maior é cada uma tem um QI aí, né? Direção diferente. Tem uma direção diferente. O meu é ajudar de uma forma geral, assim, na igreja. As irmãs vê lá, eu trabalho de tudo na igreja. Prestativa. Tudo um pouco eu tô fazendo. Tô lá no Ministério Infantil, a Emily. Eu falo pra Emily assim, tem momentos que ela fala assim, Emily, eu vou embora. Aí ela fala assim, você não vai, não? Vai, não. Vai, não, você não me larga, não. Eu falei assim, mãe, tipo... Porque é muitas coisas que tem dentro da casa do Senhor para se fazer. E uma vez que você gosta de trabalhar assim, você acaba que você vê uma coisinha ali, você tá... Quando vê, você já tá pondo a mão, você tá fazendo. Mas não é porque eu sou a nora do pastor. Não é isso, não, gente. É porque é o meu chamado. Desde todas as igrejas em que eu... Todas não, né? As duas que eu participei. E hoje eu voltei para a casa do Senhor juntamente com os meus sogros. Eu sempre fui assim, em todos esses ambientes. Eu sempre estava ali nos bastidores, trabalhando. Porque é isso que eu gosto de trabalhar, na parte da organização. Tem um evento, eu estou lá participando, um pouquinho que seja, estou participando na organização da igreja, de diaconia, né? Que é a diaconia, de estar trabalhando. De ir para as ruas também, já fiz uma vez. É lindo. É um trabalhar assim que espiritualmente falando é puxado, minha irmã. Desenrolado. Mas o Senhor está ali preparando. Todas nós, de uma forma diferente, o Senhor está preparando para a gente ter. O Senhor tem, como a gente fala, né? A casa do Senhor é uma empresa. Cada um está ali direcionado para um lugarzinho, tem o seu cargo, tem sua função. Porque se todos ficarmos ali direcionados para uma coisa só, a casa do Senhor fica estagnada. Verdade. A gente não caminha. Então, o Senhor preparou cada coração, cada mente para trabalhar de uma forma diferente. E eu acho que esse é o meu propósito, tá ali nos bastidores, ajudando de tudo um pouquinho. Glória a Deus, é bom. Amém. E vamos meninas, seguindo aqui, né, o nosso cronograma top aqui que a Emily preparou. A Emily super organizada. Amo a vida dela. Ó, falando aqui como descobrir, né? Qual que é o propósito que Deus tem.
Vamos falar um pouquinho de como a gente descobriu o nosso chamado, né? De como que nós fomos chamada. Emily, como você Eita, descobriu o seu chamado, o seu propósito com as crianças, esse dom? Porque, assim, vamos e convenhamos, nem todo mundo tem o dom de cuidar das crianças. E é extremamente importante porque eles são o nosso futuro. É a geração futura da igreja. É a geração em que vai viver o avivamento, é a geração que futuramente pode até viver o arrebatamento. Então, a gente cuidar e semear das crianças hoje é importantíssimo. Muito, então, muito. como você... do seu chamado? Como você descobriu esse seu chamado? Não sei como Deus me chamou. Até hoje eu não entendo. Sério, não entendo. E já tentei fugir. Porque quando Deus me chamou, foi do nada. Foi o pastor Amarildo me chamou lá na igreja. Pastor, eu amo você. Demais. Eu te amo, pastor. Hashtag Falei ontem na igreja, viu? Que vocês são muito importantes para mim. Quando o pastor me chamou, eu fui meio assim, não entendia. Mas falei, amém, vou. E fui. E aí, passou o tempo, aí saí da igreja, né? Saí da igreja e fui para outra igreja. Mudei de casa, né? E lá na outra igreja, o Senhor me levantou com as crianças de novo. Eu falei assim, meu Deus, eu só queria vir aqui e congregar. Aí o pastor me levantou, o Senhor me levantou. Eu falei, meu Deus. Aí aconteceu, eu voltei para a igreja de novo e o pastor me levantou de novo com as crianças. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Já entendi, pessoal. Já entendi não que tem não... muito para onde correr. Escolhido não tem escolha. Não tem escolha. E Escolhido aí, não tem escolha. É uma coisa muito assim que a gente não entende. Só sabe que tem que estar lá, vive. que tem que servir. E assim, Deus acorda na madrugada, né? E ele te fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Verdade. E ele te dá a palavra, ele Que te dá um lindo. momento assim, igual a Thalita fala, que eu já preparei o retiro do ano que vem. Eu já vi tudo, Deus já me mostrou tudo. Oh, glória a Deus Ele já por mostrou isso. como vai ser feito. Que lindo. Ele já deu a palavra. E assim, tem horas que eu já fico imaginando, já fico olhando o retiro como vai A ser. ansiedade da irmã é tão pouca, tão pouca, que a gente tem um grupo, a gente chama das twins, né? Somos nós três, eu, ela e a Brenda. Aí, do nada, ela começa lá a mandar as coisas das crianças do retiro do ano que vem. Eu falei assim, nossa, irmã, você tá bem organizada? Né? Glória a Deus, aleluia, que você tá bem organizada? Tá. E eu e a Brenda tá lá. Bem devagarzinho. Aí a gente até brinca que somos o TDAH. Eu e a Brenda é o T e o D. Ela é o H e o A. Porque ela acumulou tudo nela. Tudo. Muito Ela rápido. impulsiona vocês, Mas ela é uma impulsiona. coisa assim que não dá para entender. Porque assim, Deus mostra... Eita, misericórdia, socorro. Deus mostra assim para mim assim de um jeito que eu não consigo, não sei. Não sei como explicar. Eu sei que esse é o meu chamado. Glória a Deus. E eu estava passando por uma turbulência, né, agora recente, e eu falei para Deus que eu quero sair, que eu não queria. E assim, Deus me acordou de madrugada e falou tanto assim para mim, assim que eu falei, tá bom, já entendi. Já entendi que eu não tenho que sair, Glória que o a meu Deus. lugar é ali e que Esse é o grandes chamado. coisas ele vai fazer porque eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo isso na vida dos meus filhos em casa. Glória a Deus. Eu vejo essa transformação na vida deles. Por quê? Porque, assim, eu estou em sala de aula, né? Então, eu convivo com as crianças, eu sei o que as crianças estão fazendo. Eu vejo muita coisa, e é muita coisa mesmo. Eu sei. Eu vejo muita coisa. E, assim, eu dou graças a Deus porque os meus filhos, em vez deles estarem nas telas do celular, eles estão fazendo culto na garagem. Glória a Deus. O meu menino, que é especial, ele pega minhas panelas. Glória a Deus. Tá lá tocando Aí, ó, bateria. baterista. E a minha Glória. menina tá lá cantando, e ela Ai, que abre o lindo. culto, e ela pega a oferta, e ela canta. Quem Que oferta? lindo. Ela faz tudo. Coisa eu fico linda. olhando, eu falo, Deus, que coisa linda. Olha o caminho. É o exemplo. O Olha, exemplo, ele arrasta mais do que o conselho, É né? verdade. Porque conselhos são palavras. Agora, a criança, ela olha o exemplo, né? Olha. A minha bebezinha também, ela olha o exemplo e eles fazem exatamente Faz. aquilo que a gente faz. Faz. Né? Nós somos o espelho deles, né? E eu dou graças a Deus, porque eu vejo em sala de aula os alunos com o celular, aí estão dançando, né? TikTok, Aí estão gravando áudio. É que nem eu fico naquele olhando. dia, teve um dia, esses tempos atrás, a gente estava num ensaio dos jovens, né? E o Senhor falou lá que hoje os jovens, eles estão se perdendo muito com o perde. celular. É, E eles se se perde. perdem muitas das vezes, não é todos, né? Mas muitas das vezes eles são tão espertos, os jovens hoje, as crianças, que eles estão fazendo coisas que os pais às vezes nem sabem. Não Eles sabem. estão Né? fazendo. Não, muitas vezes não, não sabem. muitas das vezes, né? Não sabem o que estão fazendo, o que eles estão mexendo. Então, hoje fica isso como vigilância. Para você aí galera. que tem seu filho com celular, vigia, fica de A olho, tecnologia, porque... ela é complicada até pra gente
que é adulto lidar com Sim. algumas coisas. Imagine para eles que têm um Então. cérebro imaturo, que está em formação ainda, né? Então, é isso aí. Vigie com as crianças, preste atenção nos seus filhos, no celular, o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, porque é portal, né? Nós sabemos que é portal. Verdade. Bom, aproveitando aqui, né, que a Paulinha já está falando aí, então a gente faz a pergunta para ela, né? Quando aí, amiga, que você descobriu o seu propósito, o seu Olha, chamado de fato, assim, que você sentiu, bom, é agora? Minha irmã, vou É falar pra esse você. sentido. Eu tô tipo que nem Jesus, descobri meu ministério com 30 Bem anos. tarde. Igual eu. Gente do céu, mas assim, por muito tempo eu nasci no berço evangélico, né? E eu ia pra igreja, mas eu ia porque minha mãe ia. Como a maioria dos adolescentes, pessoas. E eu estava na igreja e eu me sentia perdida. Eu não sei, acho que algumas pessoas que vão me ouvir vai se identificar com isso. Você está dentro da igreja, você se sente perdida, você não sabe o que você está fazendo ali. Qual a sua contribuição para aquilo? Não é só chegar lá, louvar, escutar a palavra e ir embora para casa. Não, tem algo por Tem um trás sentido Tem um tudo sentido. isso. O que você precisa estar ali? Qual o seu Exatamente. propósito E eu de ficava estar fazendo ali, essa né? pergunta para Deus sobre mim. E aí, insisti no ministério de louvor. Irmãos, não peçam para me louvar. Não dá. Não dá. Vocês estão vendo a minha voz aí, vocês estão ouvindo, a vozinha fininha para sua criança. Não dá. E aí, o pastor me deu o cargo de vice-líder dos jovens por um tempo, junto com o Maxwell. Beijo, Max. E aí, lá eu aprendi muita coisa, né? Não sabia cantar, mas eu tinha o desejo de ensiná-los e adorar a Deus, que é o principal foco é a gente adorar a Deus, né? Mas, mesmo assim, aquilo ainda não me preenchia. Eu me sentia perdida. E aí, certa feita, eu comecei a ler mais a Bíblia, né? Comecei a ler mais a Bíblia, e aí eu comecei a prestar mais atenção na palavra, e o meu coração começava a arder. Eu acho que quando a gente descobre o que Deus quer pra gente, o nosso coração, ele queima, ele arde, ele impulsiona a gente para aquilo, né? A gente E aí, comecei a pessoas falarem para mim, olha... Leia a palavra, Deus ele vai te usar na palavra, Deus ele quer te usar na palavra. E desde muito pequena eu gosto muito de conversar, de falar, de explicar, né? Gosto de ensinar, minha formação é nutrição, então eu gosto muito de sentar e conversar e ensinar. E aí isso começou a me impulsionar, começou a queimar dentro de mim. Eu comecei a sentir uma necessidade, uma sede de ler a palavra, de aprofundar na palavra, e automaticamente, é que nem a Amy falou, Deus, ele te mostra. A partir do momento que você acha o teu chamado e você se disponibiliza, porque Deus, ele precisa de pessoas disponíveis. Ele não precisa de pessoas capacitadas. Eu não tenho teologia, eu não sou formada em teologia, mas eu tenho a disposição e a disponibilidade e a vontade Glória de a querer Deus. aprender a palavra e de querer o ensinamento de Cristo. Então, a partir desse momento, o Senhor começou a me direcionar dentro da palavra. Havia vezes que eu abria a palavra, eu via pergaminhos se abrindo na minha frente com coisas, letras brilhosas do céu. Há momentos, a gente sabe que eu tenho um caderninho ali, que é meu esboço de pregação, que eu abro o caderninho ali, eu vou anotando coisas, e o Espírito Santo de Deus vai me falando, ele vai me mostrando coisas dentro da palavra. Então, isso aí é você ter a certeza do seu chamado, do seu propósito, porque ele te direciona, ele te conduz, ele te capacita. Nós precisamos só estar sensíveis à voz do Espírito Santo e disponíveis, né? Então, para você aí que não se achou ainda na igreja, que você está buscando algo, que você fala onde eu me encaixo, deixa que o Senhor Jesus ele te direcione. Glória a Deus. Só esteja disponível e disposto a fazer aquilo que Deus tem para sua vida. Então, meninas, o meu foi assim. Glória a Deus. Agora eu quero saber o seu, Giovana. Olha, meninas, eu sempre falo, né? Eu comento bastante com a Paula que a gente descobrir o chamado demora um tempo. Leva um tempo para a gente descobrir de fato o que Jesus quer com a gente. E depois, quando a gente realmente, de fato, descobre o que Jesus quer, a gente tem que desenvolver isso. Então, esses dias eu estava falando para a Paula, eu falei, nossa, Paula, há tanto tempo, né, a gente faz algo para o Senhor, e aí a gente descobre que a gente está bem devagar, porque tudo leva tempo. Então, já quero começar falando sobre tempo. Porque a gente perde muito tempo com coisas vãs e distrações. É verdade. Então, você que está em casa, está participando desse podcast, presta bem atenção no seu tempo. O tempo ele é precioso. Ele não volta. É a única coisa que o Senhor Jesus não pode te restituir é tempo. Então, se você tem um tempo para se dedicar àquilo que o Senhor quer que você faça, faça. Eu descobri porque há um tempo, eu também nasci em berço evangélico, em outra religião cristã,
E lá estudei música, né? Eu toco teclado, toco órgão, né? Toco música, não sei se vocês sabem aqui. Não Tenho esse sabia dom dela. dessa, Mas uma irmã. que tá na manga aí. Não Olha, pastora, ó, bota pra Essa tocar. irmã. Então, sei um pouquinho de voz, é coisa pouca, gente. E daí eu comecei a adorar Jesus com a minha voz. Só que eu não tinha uma voz tão boa, né? Mas eu adorava o Senhor, era do coração. E aí eu comecei a pedir para o Senhor, falei, Senhor, eu quero que minha voz seja mais afinada, eu quero te louvar com uma afinação diferente, né? E aí, quando eu entendi que o meu propósito era adorar o Senhor com a minha voz, aquilo que o Senhor me deu, que no caso, né, é a adoração, cantar para Ele. Então, eu comecei a orar diferente por isso. Então, hoje eu oro, quando antes de eu ir para o culto, se eu estou no culto, eu digo, Senhor, hoje eu estou aqui te adorando, e o que o Senhor quer ouvir da minha boca para ser adorado? Glória. O Senhor quer ouvir qual louvor? Eu não falava assim com Jesus, mas hoje eu falo por quê? Porque eu descobri. Descobri porque eu estou dormindo e o Senhor me dá louvores. Eu estou dormindo, eu acordo, o Senhor me desse dá jeito, louvores. Desse jeito. Né? Eu estou lavando a louça, eu coloco o louvor, o Senhor me visita. Né? Através da minha voz, o Senhor me visita. Eu estou triste, estou cansada, mas aí eu louvo, o Senhor me anima. Glória através a Deus. da minha própria adoração a Ele. E daí, então, eu venho falando com o Senhor. Falei, Senhor, eu quero te adorar melhor, eu quero te servir melhor sobre esse ministério de louvor, né? E aí eu falo com ele uma coisa bem interessante, porque nós sabemos que todo som tem uma frequência. E cada frequência alcança algo específico, né? Então, a frequência do louvor, do tom lírico, né? É o que acalma, é o que traz paz. E eu falei, Senhor, eu quero adorar o Senhor com notas musicais, com frequências que curam. Glória Com a frequência Deus. que salva, com frequência que toca. Eu quero essa unção. Porque cantar bonito, tem muitos cantores que cantam. Mas essa unção, eu quero ter essa unção. Eu quero louvar e eu quero que a pessoa só sinta o Espírito Santo de Deus. Esqueça Glória que a Deus. é a Giovana que está ali, mas que sinta o Espírito Santo de Deus, que seja curado, seja libertado. E aí o Senhor tem usado pessoas também para confirmar o meu chamado, que é muito importante, tá, galera? Quando Deus usar um profeta aí, ouça o profeta, absorva o que o profeta fala. aí. Né? Escutem os profetas. Ainda há profeta na terra. Ainda igreja, existe. E eu tava... Deus tem falado, olha, Giovana, estou tocando na sua garganta, eu estou te afinando melhor. Glória a Louvado Deus. seja Deus. E você vai cantar com mais autoridade, pessoas vão ser alcançadas pelo louvor e adoração que sai de você. Então, esse é o meu principal chamado de adoração, cantar para o Senhor Jesus. Eu prego um pouquinho, coisa pouca, mas para Não, ajudar as pessoas. prega bem, sim, tá? Mas o Senhor também me dá algumas coisas, e também o Senhor me acorda de madrugada. Às vezes eu estou andando na rua, o Senhor me dá uma palavra, e Ele já começa a desenrolar um rolo ali também. Mas então eu entendo que é louvor e um pouco da palavra. Então, me coloco muito disponível para isso. Também tem um caderninho que eu aprendi com a minha amiga Paula, tá? Você que precisa de ajuda para aprender a palavra, Paula Ai, Mendes. misericórdia, Jesus. Já peguei um caderninho, então, para você que está em casa, quer aprender a palavra do Senhor, não sabe como aprender a palavra, peça direção, né? E eu pego meu caderninho, pego a Bíblia, e Deus vai me dando o rolo, e eu fico lá com palavra reservada, porque o nosso pastor é uma bênção, sempre nos dá oportunidade. Surpresa! E aí a gente está preparado como obreiro preparado. Mas meu primeiro ministério, meu chamado entendido, é o ministério de louvor, meninas. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. E não, né? Deixando por último, mas por Por favor, a último, Thalitinha maravilhosa. Thalita, conte-nos pra gente como que foi aí. Vamos lá, eu cresci literalmente no berço evangélico, né? Era só eu e minha mames. Durante um tempinho foi eu e Dona Lúcia. Love you, Dona Lúcia. Mames do meu coração. Foi um tempinho, durante um bom tempo, foi eu e minha mãe. Logo depois acabou vindo um pouquinho minhas irmãs, como eu falei. E minha mãe, ela tem um dom que o Senhor, quando eu era criança, o Senhor falou assim, que esse mesmo dom que minha mãe tinha, ele ia me ensinar a ter. Que é o Glória dom da a revelação. Deus. Que lindo! Que lindo! E o dom da revelação é difícil de você ter. Não é fácil, porque às vezes você vê algumas coisas, é aquela visão que você fica assim, Senhor, será que eu vou falar? Será que é verdade? E eu lembro nitidamente, quando Deus te dá uma revelação, você não fica perdido, você não fica distraído, não. Deus te mostra e você lembra, tá? O Senhor te mostra e você lembra. E eu lembro que a primeira vez que o Senhor
me passou algo e eu estava numa igreja, eu estava grávida da Giovana, eu já era grande, hein? Porque até então, eu estava aquela história, né? Jovem, uma hora eu estava na igreja, outra hora eu não estava na igreja, aí outra hora eu estava na igreja. O aí crente quando eu... Raimundo, né, minha irmã? Isso, irmã, eu não queria dizer, Eita, mas obrigada. crente né? Crente Raimundo. Pé na igreja, eu tô no assim. mundo. Cuidado, Raimundinhos. E o meu pastor, na época, era o nosso pastor Amarildo. Glória a Deus. O meu pastor era o pastor Amarildo. E eu conheci o filho do pastor Amarildo na igreja. Love, Pipi. Conheci lá a igreja. E aí nós casamos, graças a Deus. E fomos ali direcionados a estar na presença do Senhor. E eu lembro muito nitidamente da minha primeira revelação que o Senhor me deu, uma visão. Eu estava na igreja, mas era na sede dessa igreja. E aí o grupo estava louvando. E o Senhor me tomou para falar com uma jovem que ela ficaria grávida. E eu estava grávida na época da Giovana. Ó, a Giovana vai fazer 12 anos. Nossa, 12 anos muito atrás. tempo. Nossa. E eu lembro que eu pegava a mão daquela jovem e falava assim, o Senhor está falando que se você não se direcionar, o Senhor vai te dar uma filha. Conte os dias. Meu Deus. E eu ficava assim, e eu fui embora, eu falava, Senhor, Preocupada. será que foi? Senhor, será que foi O senhor mesmo? precisa agora, ela precisa engravidar agora. E eu, Senhor, tomara que aquela... E eu conheci aquela jovem, ela estava, infelizmente, na época, desviada. E eu conheci ela desde pequenininha, né? E eu, Senhor, tomara que... Ai, Senhor, será que aquela jovem volta para o Senhor naquele dia? Será que ela vai voltar? Será que ela vai ficar... Passou os meses, eu fui um dia para a igreja, eu estava com a Giovana. A Giovana tinha, eu acho que 2 meses só. Essa jovem foi nos visitar lá na nossa igreja. Ela estava grávida. Glória a Olha Deus. isso. E eu, Jesus é fiel. Eu falei assim, amém. Escolhas, né? Foi escolha da vida Sim, dela, seguir daquela forma. E o Senhor, aquilo que Ele falou, Ele cumpriu. Porque é que nem a Paulinha fala, o Senhor é Deus... consumidor, ele é Deus de amor, ele é Deus de amor, mas ele ele é fogo consumidor. É. E acabou que isso aconteceu na vida dela. Eu já perdi contato, hoje eu não conheço, mas o Senhor me deu esse dom da Glória revelação. a E às vezes Lindo. não é fácil. Não, não é. Porque você vai falar, já conversei às vezes com a Emily. Falei, Emily, olha, Senhor, eu vou falar com a Emily agora, Senhor. Aí a Emily, não, Thalita, é de Deus. Meu Deus, como eu precisava, Thalita, ouvir isso. É de Deus. assim. Mas o Senhor vem e fala aos nossos corações, mas temos que estar preparados e vigilantes, porque é difícil você falar para outra pessoa o que ela vai fazer, É verdade. o que ela vai acontecer, o que vai estar. E isso veio da minha mãe. A minha mãe é assim, minha mãe, ela sonha. Quando ela liga, amada, para contar alguma Já coisa, sabe. você já Já sabe. chega Tá até treme, o telefone certinho. tocou. Olha, Tá Deus. certinho ali o Esses José sonho. sonhadores, eu vou te falar, viu? Tá É ali complicado. certinho. E o Senhor tem esse propósito. Assim Glória como a tem o Deus. propósito, como eu falei, de diaconia da minha parte, de estar trabalhando na obra, de estar ali por trás dos bastidores. Esse serviço, né? É um de serviço lindo. organizar, de ajudar. Tô até aqui, ó. Dona Marlene, eu tô devendo um negocinho pra senhora, mas eu vou mandar. Mas ela vai para. Eu vou enviar para a Missionária. senhora, missionária. Mas é isso, vamos seguir coisa aqui linda. um Bom, pouquinho. Vamos lá seguir, Gi. deixa eu ver aqui. Desafios que enfrentamos quando buscamos viver com propósito, né? Vou falar bem rapidinho aqui para a gente dar liberdade para a palavra, né? A gente encontra muitos desafios, né? Eu encontro, né? Porque meu esposo não serve a Deus. E um pouco de desafio. Eu vou falar um pouco, eu sou modesta, tá, galera? Mas é um desafio que o Senhor apostou e confia em mim que eu vou passar. Então, às vezes eu vou fazer algo para o Senhor e aí o meu esposo não entende, né? Que eu faço isso, que eu sou uma missionária. Às vezes eu tenho que lembrar, olha aí, sou uma missionária, hein? Pastor Marcelo, segura a onda. Mas eu creio que quando ele chega, ele me vê de joelhos, né? Quando ele chega, ele me vê orando. Quando ele chega do trabalho da pizzaria, que ele trabalha até meia-noite, ele me vê com a Bíblia na mão, aprendendo a palavra, ouvindo o Senhor. E eu tenho certeza que, independente de qualquer coisa, mesmo que ele não entenda, ele é o meu maior desafio para poder fazer a obra. Ele sabe que, no fundo, através da minha vida, a nossa casa é alcançada. Mas não só o meu esposo ali é um desafio, né? O ser humano é um desafio para a obra do Senhor.
né? Então, nós temos esse desafio do ser humano, a cooperação do ser humano para que as coisas do Senhor aconteçam. Eu sei que o Senhor não precisa do favor de ninguém para que Ele faça algo, mas nós somos peças para que a obra dele seja completa aqui. É verdade. E nós temos que carregar essa bandeira. Essa bandeira pesa. Essa bandeira pesa, ela custa, essa bandeira é importante, essa bandeira ela é importante demais na nossa vida. Então, o desafio é sair de casa é um desafio, pregar a palavra do Evangelho do Senhor é um desafio, porque hoje todo mundo conhece a palavra, mas não vive a palavra. Exatamente. Né? Esse é o desafio. Você pregar para alguém que conhece a palavra e acha que é dono da verdade, não quer aceitar o que o Senhor quer falar, principalmente quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo de Deus com revelações. A gente vai entregar algo, esse é o desafio. Nós somos também um desafio. Senhor, eu quero falar, mas é de mim? É o Senhor mesmo? Porque o Senhor, ele é um trovão, mas ele também trabalha na brisa suave. Exatamente. Tem hora que ele fala, é só um sussurrinho, nós falamos, será que é o Senhor? Mas tem dia que ele brada, um leão dentro da gente que nada impede a gente de fazer. Né? Aquele culto de ontem, hein? Tremendo. Nossa, meu parabéns. Deus. Culto Tira o de ontem. burro, Meu tira o Deus. jumento para subir. Tem que É deixar o sobre jumento pra isso, né? subir, O desafio é o homem. É verdade. É as companhias, Sim. são as pessoas que nós escolhemos para viver do nosso lado. São pessoas que, às vezes, a gente põe para sentar na nossa mesa quando, na verdade, não deveriam estar. São pessoas que a gente não deve cear com elas, a gente está insistindo cear com essas pessoas. É verdade. São escolhas. Escolhas. Então, esse é o nosso grande desafio. Né? E eu vejo um desafio, assim, falando ministerialmente. A Gi falou de uma parte que todas nós temos, que os maridos não são evangélicos, mas o desafio maior, ministerialmente, que é você levar o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o poder para alcançar vidas. Exato. Esse daí é um desafio grande, porque, assim, hoje em dia existe a teologia do amor. Né? As pessoas, elas só querem ouvir palavras de bênção, as pessoas, elas só querem ouvir que você é lindo, que você é maravilhoso, que vai pro céu, rapidinho. que Jesus vai deixar as 99 e vai atrás Buscar de você. Mas assim, meu irmão, você tem que entender que a palavra fala que você tem que ser ovelha para ele largar as outras. O Senhor já está falando, hein? Não é qualquer um, tem que ser ovelha. E a ovelha, ela escuta a voz do pastor. Então, hoje em dia, o maior desafio é você pregar verdadeiramente a verdade, igual o nosso pastor nos ensina. A verdade. Porque tem teologias aí que falam que você é o centro de Jesus. Misericórdia, está repreendido. Em nome de Jesus. Você não é o centro de Jesus. Nós precisamos dele. É verdade. Não ele da Não gente. ele da gente. Porque Deus, ele te escolhe. Mas a partir do momento que você rejeita aquilo que ele te entrega, ele chama outro, meu irmão. Chama outro, rapidinho. Porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. É verdade. Então, eu acho que um dos maiores desafios ministeriais é você fazer, hoje em dia, essa geração, o século XXI, entender que Deus não é só amor. Aceitar. Entendeu? Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o seu pecado. Entendeu? Porque o pecado, ele nos faz separação de Cristo. Então, o maior desafio é você fazer as pessoas entenderem e assentar. Porque hoje em dia você fala uma palavra dessa, ninguém te chama mais para pregar, não, irmão. Você fala uma palavra dessa, você não tem like, você não tem audiência, você não tem comentário, porque as pessoas só querem massagear o ego. Sim. Então, esse é o maior desafio dessa geração. É nós que estamos fundamentados em Cristo, que é a rocha, levar essa verdade, abrir os olhos dessa geração e falar assim, meu irmão, se conserta, se continuar assim, você não vai ver Cristo. Entendeu? Então, esse é um dos maiores desafios ministeriais que nós temos hoje. Palavras de verdade, né? Eles acham que é uma palavra dura, né? Quando, na verdade, não é uma palavra dura, é uma palavra verdadeira, né? É porque hoje, né, aquela coisa, né? Como a Paulinha falou, massagear o ego. Hoje eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir que vou receber uma chave de uma casa, uma chave de um carro. Igreja, o Senhor pode fazer isso, tá? Eu posso chegar na minha casa e encontrar a chave de uma casa própria para mim. Ele pode fazer. Mas o que eu quero dizer é que você precisa descer. Você precisa aceitar Jesus, precisa ser curado, precisa ser liberto. Buscar o reino do céu, porque há demais coisas Vos serão acrescentadas. É somente isso. É simples, mas o povo não aceita, né? E tem um pouquinho daquela parte do escolher e do que você está plantando. O que você planta? Porque o que você planta é o que você colhe. De fato. É o que você vai colher. Que nem a parábola, né? Até esse tempo atrás, aquilo ali ficou na minha cabeça durante um bom tempo. Eu fiquei aquilo ali na minha cabeça, consumindo aquela passagem da parábola do semeador. Você planta, o que você planta pode estar escondidinho, ó.
Ninguém tá vendo, a semente tá ali escondida embaixo da terra, você não... Ninguém tá vendo o que você tá plantando, mas na hora de você colher, todos irão Vai ser ver. exposto. Vai ser exposto, todo mundo vai estar ali, todo Tremendo mundo vai isso. estar vendo. Então, para a gente aqui não se estender muito, fala um pouquinho, Emily, qual o maior desafio aí para ti para você estar buscando o seu propósito? Graças a Deus, meu esposo não é cristão. Será? Nome Em de nome de Jesus. Mas ele não me impede. Glória Tanto a que eu Deus. faço, ele não me impede de fazer nada. O meu Ele me também não. apoia, dá apoio. Glória né? a Deus. E isso é muito bom. É verdade. Eu falo para Emily que eu vejo na Emily o que minha mãe passou. Minha mãe, durante muitos anos, o meu pai, ele levava as irmãs, ele botava no carrinho dele, ele levava as irmãs. As irmãs têm uma saída na igreja lá em Osasco. Ele levava até Osasco, e às vezes, muitas das vezes, tá? Ele ficava no carro. Ele não entrava na igreja, ele ficava até o Esperava. culto acabar. Sabe o que eu vejo pra poder de nós voltar. três, assim? Que os nossos maridos não caminham com a gente, mas também eles não barram Não, nosso não chamado, barram, não barram, né? não, Isso Então, é muito importante. isso é Isso é muito top. Porque tem importante. muitos hoje que barram, infelizmente, Barram tem o chamado. muitos que Tem. barram. Então, preciso até retificar o que eu falei, né? Eu acho que é um desafio, porque muitas vezes eu não quero pedir para o meu esposo Sim, algumas coisas, fico sem sim, jeito, só sim. retificando, amor, você é uma bênção. E ele, assim, ele é meu apoiador direto e indireto, tá? Gasolina, ele que põe no carro, eu vou para a Claro. igreja, eu faço a obra, o carro é nosso, mas... Nossa, tem que pôr gasolina de novo. Ele coloca. Quantas vezes eu soco de irmã dentro do meu Sim, carro? é Muitas verdade. vezes ele não sabe. Aí ele chega lá e vê que ele é meio metódico, né? O tapete tá pra cá, tá pra lá. É mesmo, amor? Nossa, nem vi. Então Agora, eu então, vejo assim, que eles são fazem apoiadores, isso. mas São de uma forma apoiadores, indireta. né? São. Ó, a Emily contou ontem, o marido dela ficou lá na Lindo porta da igreja isso, hein? ouvindo o louvor. O meu marido ontem, lindo, me Estava na acompanhou no igreja. culto. E assim, me leva onde eu peço, me leva na Verdade. igreja, me busca. Então, assim, eles são apoiadores. São. Querendo ou não, São. eles são aquelas pessoas que apoiavam o ministério de Cristo. Exato. Então, eles estão apoiando o nosso São. ministério. Então, falta bem pouquinho para a obra ser Falta. concluída. Né? Hashtag é pra Jesus. Creio que hoje meu pai é diácono. Aí, ó, Meu vendo? pai é diácono. E demorou Glória a Deus. quase 16 Olha anos aí. para ele Coisa vir. linda. E minha mãe é ali que nem orando. a palavra de persistam. ontem. Às vezes Deus ele tá preparando o cenário. cenário. Ele tá preparando a situação. É. Porque quando Abraão, né, que a palavra de ontem Sim. foi sair da sua parentela, Deus já estava preparando o cenário Sim. para ele. Então eu creio na nossa vida, dos Amém. nossos maridos, ele tá preparando Vai o ser a cenário mesma para coisa. quando Tremendo. chegar, É. eles vão ser além de apoiadores, Sim. né? Legal, gente, ó. Então agora a gente vai dar oportunidade mais um pouquinho agora, né? Para Paula, obreira Paula, que é a nossa pregadora do dia de hoje, vai trazer uma palavra para complementar tudo isso que o Senhor já nos usou com o nosso testemunho, com a nossa apresentação. Então, Paula, é com você, com o Espírito Santo. Deixa Deus te usar aí. Amém. Amém? A gente veio no caminho conversando, ela falou assim, eu tinha pensado numa palavra Mas semana a gente já passada. pensou que ela ia pregar. Semana passada, eu estava pensando numa palavra Ai, semana Jesus. passada. E aí, quando foi hoje de manhã, eu Deus me acordei. deu outra coisa. Eu acordei assim, Deus me deu outra coisa. E a gente, irmã, é claro que É Deus te deu outra você. coisa. Você que vai pregar hoje. Ai, gente, olha. Thalita. Essas meninas é fogo, viu? Mas é bom vocês estarem aqui apoiando meu Glória a ministério. Deus. Ah, Eu amém. quero Maravilhosa, convidar amiga. vocês aí de casa que puderem abrir as suas Bíblias no tema, né, do nosso podcast, Sim. para a gente dar uma pincelada lá, que é em Provérbios 31, 31, 26. Coisa linda, ó. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Amém, mas vamos lá Do ver céu. que é um provérbio que fala sobre a mulher virtuosa. 31, 26. Amém? Amém. Diz assim: Amém. abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Esse provérbios, desculpa, é um provérbios muito interessante, porque ele começa a falar, o título dele é A Mulher Virtuosa, né? Ele pergunta, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a muitos de rubis. E tem outras traduções que falam que o seu valor excede a pedras preciosas, né? Então, assim, isso é para nós entendermos o tamanho do valor do que é ser uma mulher virtuosa, né? Porque hoje em dia a figura da mulher tem sido muito distorcida aí fora, né? Hoje em dia, você ser uma mulher
do lar, uma mulher que cuida da sua família, que tem prazer em cuidar da sua casa, dos seus filhos, de fazer um almoço, de fazer algo para agradar o seu marido, muitas das vezes aí fora é dizendo que nós somos submissas, Sim. que nós somos escravas, que nós somos presas. Pelo contrário, nós somos totalmente livres, nós somos totalmente honradas, Glória nós a somos Deus. totalmente amadas pelos nossos maridos e reconhecidas por isso. Muitas das vezes, na rotina do dia a dia, a gente faz uma comidinha diferente, eles até olham assim, não falam nada, mas aí a gente percebe que eles perguntam: ah, mas isso aqui, você colocou o que aqui? Por quê? Porque eles percebem que nós estamos cuidando, né? E hoje em dia, infelizmente, o feminismo e outras ideologias satânicas têm colocado na cabeça dos jovens, das meninas, das mulheres, que não é bom você ser uma mulher submissa. Mas veja, a Bíblia explica o que é ser uma mulher submissa. Glória a Deus. Não é o seu marido te pisar, te desprezar, até mesmo cometer violência com você e você ficar quieta e calada. Ao contrário, se você ler essa passagem sobre mulher virtuosa, ele fala que o seu marido a elogia, né? O seu marido, ele tem palavras de elogio para ela. Eu salvei uma passagem aqui para estar complementando para vocês, que diz assim. Agora ela vai começar a pregar. Eita, glória! Aumenta o som. Aperta agora. o cinto, tá, galera? Ai, gente, essas mulheres são fogo. Lá no 30, já no final, ele fala: a formosura é uma ilusão, a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece, porque tudo o que faz seja elogiada por todos. Glória a Então, Deus. é esse o que é ser uma mulher virtuosa. Ela vai ser honrada por Deus, ela vai ser honrada pelo seu marido. Aqui fala que ela acorda cedo, ela tem prazer em cuidar da sua casa, ela dá ordem às suas empregadas Glória a para Deus. fazer tudo. Então, ela é uma mulher que ela está ali, ó, na direção da casa dela. O homem, ele é o sacerdote, ele é o provedor, mas se não tiver ali a auxiliadora para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, a palavra fala que no inverno seus filhos não sentem frio Glória e nem a a Deus. sua casa, porque ela provê lã, ela Aleluia. cuida. Então, este é o propósito de uma mulher virtuosa, né? E no 26, que é o nosso tema, que ela abre a sua boca com doçura, com Coisa delicadeza linda, e com Jesus. sabedoria para falar. Deus, ele me levou lá em Esther, né? Porque hoje em dia, às vezes, nossa casa tem muitos conflitos por culpa nossa. Porque, às vezes, nós não entendemos que nós não estamos debatendo com pessoas, mas com espíritos. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Deste Então, século. às vezes, seu marido vem ali, não é ele. Às vezes o seu filho vem ali de uma forma agressiva, não é ele. Às vezes o seu vizinho, às vezes... Entendeu? A gente tem que entender e ser sábio a esse ponto de que a gente não tem que responder à altura. A Bíblia fala que nós temos que falar com delicadeza e sabedoria, com doçura. O que é falar com delicadeza e sabedoria? Eu convido vocês a irem lá no livro de Esther. Glória a Deus. Eu disse que ela ia pregar. Todos nós conhecemos a história de Esther. Esther, ela foi uma menina, né, que ela era órfã, né? Ela não tinha mãe, não tinha pai. E aí o primo dela, né, o tio dela, o primo dela, algumas traduções falam tio, primo, chamou ela para vir morar com ele, né? E aí nisso o rei, né, se encantou com a beleza dela, né, e chamou ela para ser rainha dele, né, porque ele rejeitou a rainha anterior. E aí Esther, a Bíblia fala que Esther era linda. Esther Glória a era Deus. de uma formosura, de uma beleza. E a mulher aqui de Provérbios, a Bíblia fala que ela é mais preciosa que rubis. Ela é uma mulher linda. Ela é uma mulher feminina. Ela é uma mulher que se arruma. Ela é uma mulher que se arruma para ela e para o marido e para Cristo também, né? Porque nós temos que ter prudência na hora de vestir. Nós temos que olhar e falar assim: Espírito Santo, isso te agrada? Senhor, assim eu transmito a tua imagem, né? Porque muitas das vezes se perdem nesse caminho, mas o Senhor, ele nos orienta até nas nossas vestes. Então, Esther, ela teve de uma sabedoria tremenda através do jejum e da oração que ela aplicou, porque o povo dela estava sendo ameaçado de morte. O povo ia ser exterminado. Meu Deus. O inimigo se levantou contra o povo de Israel, contra os judeus. Só que Deus usou a vida de Esther, que estava lá no palácio. Às vezes, nós estamos em algum ambiente que nos
deixa desconfortáveis. Meu Deus. Ambiente que, tipo assim, a Esther não era no ambiente do palácio. Ela se sentia um pouco desconfortável. Tanto é que ela ficou um pouco receosa de ir até a presença do rei. Então, às vezes, o Senhor, ele quer te usar em Glória a ambientes Deus. desconfortáveis para livrar outras pessoas, para salvar e alcançar Meu outras Deus, vidas. é tremendo Né? isso. E a palavra de Deus fala que Esther, depois de ter jejuado e orado, então ela teve que ter orientação do céu. Glória a Deus. Quão importante é que a mulher virtuosa, que a mulher sábia, ela busque orientação do Senhor. Sim. Ela busque oração, ela busque jejum para ter a orientação do Sim. que fazer, de como agir. E Glória a a palavra Deus. de Deus nos fala que ela se arrumou, se perfumou e passou lá pertinho do rei para ele de longe enxergar ela. Na hora que o rei Xerxes olhou assim, meu Deus, como é linda. Linda. Vem, rainha, entra aqui na minha presença, vem aqui falar Glória a comigo. Deus. E ele chamou ela, né? E ela falou assim: ai, rei, eu queria, né, te convidar ao Senhor para um banquete. Ele falou: fala o que você quiser, minha linda. Se você quiser, eu te Glória dou a metade do meu Deus. reino. Aí você vê a delicadeza, a que formosura ela de Esther, fala, como ela se colocou diante do rei. Né? E aí ele falou assim, o que você pedir, até metade do meu reino eu te dou. E ela falou assim, rei, eu sei que o senhor tem muitas coisas aí, mas eu queria te pedir um banquete com Amã, para a gente, né, tá lá no banquete junto. E aí o rei falou assim, claro, vamos chamar a mãe, vamos fazer o banquete. E chegou no banquete, né? Esther recebeu eles, beberam vinho, conversaram. E aí o rei olhou para ela de novo e falou assim, minha rainha, fale qual é a sua petição, diga o que você quer. E aí ela falou assim, eu queria convidar vocês para outro banquete, se não for, né, te pedir muito. Então, assim, ela estava usando de estratégia. Como é importante nós usarmos de estratégia. Às vezes não é ali no calor do momento que nós devemos agir e falar Glória com a as Deus. situações dentro da nossa casa, da Aleluia. nossa família, na nossa igreja. Temos que ter estratégia, temos que ser delicadas, falar com sabedoria, ser mansas, né? E aí, no outro banquete, né, a palavra de Deus nos fala assim, qual o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. E ela respondeu, se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Glória a Deus. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. Então, você vê a sabedoria e a Que ela delicadeza teve, né? que ela falou, gente. Coisa linda. Ela falou assim, rei, se fosse para ser escrava, eu não ia me importar, meu povo vai ser escravo. Eu não queria te incomodar o Senhor com essa coisa sem importância, mas eles estão ameaçando a nossa vida. E eu sou parte do povo, e o decreto é para o povo todo. Então, nós temos que ter uma visão e entendimento da forma delicada, sábia com que Esther falou com o rei. Porque se ela chegasse e falasse assim, esse é a mãe que está do seu lado aí, falou que vai me matar, você não vai fazer nada não, você não é meu marido, você não vai cuidar de mim, você não é Eita, o meu provedor. Deus. Mas não, ela teve sabedoria, discernimento, e ela falou com delicadeza, com bondade, com prudência, e conquistou o coração do rei. Glória a E nós Deus. sabemos que o rei deu livramento para o povo, né, de Israel, porque Amã foi morto pela própria forca que ele fez. Então, meninas, e vocês que estão me ouvindo também, os homens, todos, escutem essa palavra, a importância da gente falar com sabedoria, com delicadeza, sendo instruídos, porque às vezes uma palavra lançada é capaz de causar uma confusão tremenda. E palavras são como águas de correntes, né? Lançadas, elas não voltam mais atrás. é verdade. Então, eu deixo essa palavra nessa tarde para as Glória a nossas Deus. vidas e para você que está aí nos assistindo. Estude, leia e veja o que o Senhor Jesus Palavra está te poderosa. ensinando nesta tarde. A nós, mulheres, falar com sabedoria e com delicadeza para, né, alcançar o sucesso, a vitória na parte do Senhor. Nossa, gente, Amém? que palavra poderosa. Forte. Já tomei uma Muito. chicotada aqui. Só um pouquinho, Eu né? também. Eu fui Só a um pouquinho. eu fui Mas a isso é primeira. só uma palhinha, né? Eu fui a Que primeira a ela tomar prega chicotada. muito, essa abençoada, viu, meninas? Misericórdia. Viu, meninos? Bom, eu quero fazer algo da parte do Senhor bem rapidinho aqui, né? Se as meninas concordarem. Eu estava na minha casa e o Espírito Santo de Deus me gerou um louvor a meu coração. Eu vou louvar ele bem rapidinho aqui.
E eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos. Procure um ambiente agradável e confortável para você ouvir a voz do Espírito Santo. Que diz assim: tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não tem jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Aleluia. Foram provas tão difíceis que hoje até parece até dizer: não entendo como foi que eu venci. Aleluia, Eita, Jesus. Deus. Aleluia. E ele diz: a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. Glória. A razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. E ele diz: lembra quando estava por um fio para desistir e quanto faltam isso aqui para você cair. Meu Deus. E mesmo assim Aleluia. você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem para que chorar, volte a sorrir. Aleluia. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. E ele diz: era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na onde? Na tristeza e na alegria. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. E ele diz nessa tarde que a mão do Senhor nos segura. Oh, glória. A mão do Senhor é segurança. Mesmo que nós pensamos em desistir, o Senhor, ele é socorro presente na hora da angústia. E eu já agradeço a minha oportunidade nessa Glória tarde, em nome a de Deus, Jesus. maravilha. Glória a Deus. Emily quer fazer o encerramento, os anúncios, convites. Vamos sim. Bora. Mulheres e homens que estão aí nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro de muitos. Nosso primeiro podcast de muitos. Eu acredito, assim, que nada é por acaso. Né? Eu acredito forte que Deus coloca alguma coisa para a obra dele, tem um propósito. Sim, né? sem dúvida. Por isso que o nosso podcast é Papo com Propósito. Porque cada palavra que saiu daqui, eu creio que vai alcançar alguém. Eu creio também. De em nome diferentes Jesus. formas. É. Diferentes formas. Em cada luta, né, que as mulheres estão passando, eu creio, porque eu creio, eu já senti muito de Deus sobre isso, que vão ser alcançadas. Glória a Deus. Muitas Isso. vidas através Louvado desse seja projeto. Glória a Deus. Aleluia. E que vocês possam, né, voltar a nos assistir novamente. É isso aí, tá? galera. Que esse é só o primeiro, mas terão muitos por aí. Nós temos um retiro, tá, das mulheres da nossa igreja, nosso ministério Assembleia de Deus, Missão Filadélfia. Isso aí. Thalita, fala um pouquinho aí, porque eu não lembro a data. A gente tem o nosso retiro que vai acontecer. Quer ver? Deixa eu só confirmar os dias certinho. Aqui, ó. Dia 25, 26 e 27 de setembro. É lá no sítio Acampamento Emanuel, que fica ali em Araçoiaba da Serra. Você que quiser participar, que quiser estar juntamente conosco ali, você pode entrar em contato com a nossa missionária Marlene, tá? O DDD dela é 11 9 6448 4725. Ela que está ali na correria, ajudando. Ela que está responsável, é a nossa líder, nossa presidente da nossa igreja. Glória Ela a que Deus. está ali nas inscrições, referente a valores, forma de pagamento, é tudo com ela. Então, você pode entrar em contato, vou falar mais uma vez o telefone dela,
964484725. E venha participar com a gente do nosso retiro ano passado. Foi uma benção, Foi né? uma Nós benção. todos, Tremendo. nós Tremendo do todos céu, galera. fomos. O Senhor ali trabalhou Profundamente. maravilhosamente na vida de cada uma dessas. Essa moça aqui, ó, foi a primeira vez que ela foi. É. Já virou e falou assim: eu não vou faltar mais. Não, eu não queria nem vir embora, gente. Eu não vou faltar mais. Aí a gente tava até, quando a gente tava vindo, tava até brincando. Falou assim: imagina nós 4 no mesmo quarto. quarto. Ah, Vai ser incrível. dar certo. Vai ser lindo. Vai ser uma bênção. Então, você que precisar, que quiser participar, nunca participou de um retiro espiritual, é só de mulheres, Só de tá? mulheres, Um ponto, isso, tá? É só importante. de mulheres. Então, vai estar todas as mulheres lá, vamos buscar. E é de buscar, tá? Não vai ter lá, vai ter piscina. Vai, ter- mas não pode entrar. Isso, é isso. Esse é o ponto, É é. buscar. A gente chega numa sexta-feira à noite, já chega buscando. É verdade. Passa o sábado à madrugada e o domingo é buscar. É verdade. A gente vai ali só para encher aquilo O que às vezes um espírito. pouquinho esvazia, né, que é o nosso espiritual. É. Então, você quiser participar, entre em contato conosco para você poder participar, você mulher que quer entender um pouquinho do seu propósito, do seu Isso. chamado. Venha participar Melhor lugar. juntamente conosco ali, ou se você quiser visitar a nossa igreja, tá? A eu ia gente está falar ali, né? A nossa igreja fica ali em Carapicuíba. É Rua Monteiro Lobato, número 23, Jardim Anistela. Isso. Assembleia de Deus, Missão Filadélfia. É uma igreja azul, linda lá. É mesmo. Linda. Uma ruazinha assim, a igreja azul, Verdade. linda lá. Vá nos visitar, nos visite. Você vai ser muito bem, Bem recebido. recepcionado lá. Estaremos nós Sim. lá. Bem maravilhosos. Deus quiser. Também Palavra tem As outras céu. obreiras lá maravilhosas. Maravilhosas. Está lá para recepcionar os irmãos. Glória a Tem Deus. os obreiros lá que te ajudam a estacionar seu carro bonitinho, fica lá de olho. Então não se preocupe. Onde eu vou deixar meu carro? Não tem desculpa para não ir. Tem desculpa. É isso aí. Exatamente. Não tem desculpa para não ir. Você vai Exatamente. ser super bem recepcionado lá na nossa igreja. A Emily fala um pouquinho agora do retiro das Das crianças. Temos o retiro infantil também, nosso segundo retiro infantil, para a glória de Deus. Graças O primeiro a Deus. foi Glória a Deus. tremendo Lindo. também, Tremendo. foi lindo. E esse vai ser 23, 24 e 25 de janeiro. A gente estendeu. A gente fez só um final, Só só um uma final. sexta para um sábado das crianças. Só tia, não vai ter Cara, mais. com sede, com Com sede. sede de Jesus. Queria mais, tia. E agora, esse próximo ano, vamos Vai fazer ser um aí. final de semana. Então, assim, tragam as crianças, porque ao invés delas ficarem, né, em casa assistindo, né, ou ir para casa, traz ela para aprender mais da palavra. Glória a Deus. Porque foi lindo. Foi Glória a lindo ali, Deus. as crianças realmente sentiram o mover. Foi uma coisa tremenda, assim, que nos emocionamos muito, É. né? Então, tragam as crianças. Nós vamos deixar também embaixo... Especificado, né? As isso, datas. os nossos telefones. No Instagram Telefones. também, do Papo com Propósito, a gente vai deixar tudo certinho. Então, sigam nossas páginas. Se inscrevam né? no canal, galera do YouTube. Convidem os colegas também. Convidem mais mulheres que precisam estar ouvindo, Sim. né, palavras como essa de hoje. Pode deixar lá também pedidos de orações. Sim. Pode deixar perguntas, dúvidas que nós, na medida do possível ali, estaremos Vamos estar respondendo e respondendo. ajudando vocês. Legal. Amém? E É teremos isso. convidados, né? Em alguns. Isso. Sim, em alguns nós Exatamente. estaremos Convidando pessoas. Estaremos convidando. Acho que seria interessante o pessoas. próximo convidado nosso pastor, É, né? é. Pastora É. Marilda. Pastora Marilda. Aí, Já ó. separe a sua agenda. É. Bom, é isso, Amém. galera. Isso. Foi lindo. Com a graça de Deus, a gente já quer agradecer aqui nossos ouvintes, agradecer Glória a Deus. as meninas aqui, né? Para nós estarmos aqui, a gente faz um aparato grande, a criança na Enorme. escola, a correria. Mas a gente quer dizer que nós fazemos com amor isso aqui. Isso aqui é tudo para a glória de Deus. Então, Amém. obrigado você de casa que está nos ouvindo. Obrigado por separar um tempo para ouvir Jesus falar através da nossa vida. Agradecer Thalitinha, agradecer Paulinha e agradecer a Emily. E louvado seja Deus. Louvado Amém. seja Deus. Agradecer Amém. a Deus, Amém. né, pela oportunidade de estarmos aqui. Confesso que nós chegamos aqui, nós ficamos todas surpresas, né? Ficamos todas empolgadas, lindo. porque é só Deus para preparar essas Só, coisado para nossa só. vida, É né? só Foi tudo Ele que preparado prepara. mesmo, Ele Foi porque preparação. foi, 10, 15 dias? Por aí, né? 15 É. dias a Emily apareceu com um propósito, convidou cada uma individual, a gente conversou e o Senhor preparou tudo, tudo É. certinho, Foi lindo. saiu tudo. Hoje o nosso horário bateu, a nossa chegada, Tudo. graças a Deus o Senhor preparou tudo. Louvado Trabalhou seja perfeitamente, Deus. né, Amém. galera? Então é Amém. isso. Amém? Então é isso, E pessoal. esse é mais um É Papo, Papo com com propósito, propósito. né?